você olha quem é a pessoa, não o que ela está falando, mas o que ela está fazendo, o que está em volta dela, que energia que essa pessoa vibra, não é? E não é que a vida da pessoa precisa ser perfeita, né? Que a pessoa às vezes tem a saúde perfeita, o amor é perfeito, as finanças são perfeitas. Não se trata disso. Se trata da energia que ela propaga, de como é progressivamente a vida dela, como era antes, como está agora, qual é a projeção de futuro. Porque quem trabalha com a espiritualidade de forma equilibrada, isso vai se manifestar na vida, a vida vai melhorar. É natural, é automático. Então, se a pessoa está falando de Deus, está falando de espiritualidade, fala uma coisa e faz outra, vive no meio de briga, vive no meio de encrenca, vive sabe, você olha, você vê que ali não está se manifestando a luz, não está se manifestando o bem. Você vê que a vida da pessoa só vai derrocando, né? Ao invés de ir progredindo, tá? E de uma forma antinatural, né? Não significa que uma pessoa que esteja em equilíbrio com a espiritualidade, com Deus, com a lei, não significa que ela vai passar pela vida em brancas nuvens, que ela não vai ter desafios, que ela não possa ter algum espinho na carne dela. Mas se ela tiver um espinho na sua carne, você não vai ver essa pessoa reclamando dia e noite daquele espinho na carne, daquela dor, daquela doença, né? Você vai ver que aquilo tudo é tudo muito confluente para a evolução pessoal, que essa pessoa ela é um farol para a própria vida dela e um farol para os seus semelhantes. A minha experiência como espiritualista, hoje eu sou espiritualista, universalista, né? Tenho aqui a Casa dos Anjos, né? E a gente faz esse trabalho energético, espiritual, atendo pessoas também, faço muitas coisas com a espiritualidade, mas não foi sempre assim também, né? Teve um momento quando eu comecei lá atrás que eu também não sabia identificar, que eu também ficava na dúvida, que eu também pedia auxílio a Deus, do meu jeito, a Deus, a espiritualidade, para me direcionar para caminhos de luz, para pessoas iluminadas, pessoas do bem, porque existe, infelizmente, um trabalho espiritual equilibrado do bem de luz, mas existe o trabalho que é charlatanismo puro, não tem nada de espiritual, não tem poder nenhum ali, e existe os trabalhos trevosos, desequilibrados, disfarçados do bem. E existem aqueles que nem disfarçam, não é? De bem, e já fala que a gente gosta das trevas mesmo e vem quem quer, não é assim? Tem de tudo, né? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Como que a gente identifica um trabalho espiritual, uma pessoa quando ela está falando de Deus e é de Deus mesmo, é da luz e é do bem, né? Falando para vocês do meu processo pessoal, que eu venho de berço evangélico, quem me conhece um pouquinho sabe disso, né? Que eu venho de berço evangélico, então eu vim cheia de tabus, cheia de medos de estar ofendendo a Deus quando eu fui estudar alta magia, quando eu fui estudar espiritualidade, quando eu fui desenvolver as minhas potencialidades anímicas e mediúnicas, né? E assim, eu fui cheia de medo. Meu primeiro curso de alta magia, eu ia no caminho pedindo perdão a Deus se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Senhor, o Senhor está vendo meu coração, né? O Senhor está vendo meu coração, eu só quero fazer porque eu sinto esse chamado, mas se eu estiver errando, porque aquela característica, né? Aquele padrão religioso muito forte que fala que isso aí é tudo coisa do outro, né? Do tinhoso, né? E assim, aquele medo de estar fazendo coisa errada era muito forte em mim. E, enfim, como que foi isso para mim? Como que eu comecei, né? Dentro de tantos tabus, de tantas coisas, tantas limitações, tantas crenças limitantes acerca da espiritualidade. Vocês já tiveram isso? Como é que foi para você, né? Para vocês que estão aí comigo. Quando você começou, né? O medo de estar errando, o medo de estar fazendo algo errado por causa da criação, por causa de religiões, foi muito difícil para mim, né? Porque eu tinha minha mente totalmente programada numa religião que tolhia muito tudo isso como se fosse uma coisa ruim, né? Então, como que a gente identifica, como que a gente faz, né? Você olha a vida da pessoa, né? Então,
você olha quem é a pessoa, não o que ela está falando, mas o que ela está fazendo, o que está em volta dela, que energia que essa pessoa vibra, não é? E não é que a vida da pessoa precisa ser perfeita, né? Que a pessoa às vezes tem a saúde perfeita, o amor é perfeito, as finanças são perfeitas. Não se trata disso. Se trata da energia que ela propaga, de como é progressivamente a vida dela, como era antes, como está agora, qual é a projeção de futuro. Porque quem trabalha com a espiritualidade de forma equilibrada, isso vai se manifestar na vida, a vida vai melhorar. É natural, é automático. Então, se a pessoa está falando de Deus, está falando de espiritualidade, fala uma coisa e faz outra, vive no meio de briga, vive no meio de encrenca, vive sabe, você olha, você vê que ali não está se manifestando a luz, não está se manifestando o bem. Você vê que a vida da pessoa só vai derrocando, né? Ao invés de ir progredindo, tá? E de uma forma antinatural, né? Não significa que uma pessoa que esteja em equilíbrio com a espiritualidade, com Deus, com a lei, não significa que ela vai passar pela vida em brancas nuvens, que ela não vai ter desafios, que ela não possa ter algum espinho na carne dela. Mas se ela tiver um espinho na sua carne, você não vai ver essa pessoa reclamando dia e noite daquele espinho na carne, daquela dor, daquela doença, né? Você vai ver que aquilo tudo é tudo muito confluente para a evolução pessoal, que essa pessoa ela é um farol para a própria vida dela e um farol para os seus semelhantes, né? Então a Ariadne falou assim, sim, medo de estar me afastando de Deus, não é? É verdade, nossa, eu me pelava disso, de medo. O conhecimento é tudo, libertar a ignorância. A Sueli ficava com a mente muito confusa. No começo isso foi... Eu quis trazer esse tema hoje, porque isso pode acontecer no começo, e isso pode acontecer às vezes, você vai conhecer um novo trabalho espiritual, uma nova pessoa, e às vezes bate. A primeira coisa é a sua intuição, é a energia que você sente. Não é o discurso, é o que a pessoa faz, é o que ela propaga, é o que está em volta dela, é as pessoas que estão em volta dela, né? Então você vai analisar, é muito simples, gente, porque energia não dá para se esconder de energia. Então, a espiritualidade, quando ela está desequilibrada, a pessoa pode até ter mediunidade, pode realmente ser uma espiritualidade verdadeira, mas se é desequilibrado, a pessoa vai o quê? Ela vai emitir esse desequilíbrio, né? Então, às vezes é até real, mas é desequilibrado. O equilíbrio, o bem, como que você vai esconder a luz? Dá para esconder a luz, né? Dá um trabalho danado, né? Para esconder a luz. A luz, ela é visível, a luz, a gente sente energia, não dá para você disfarçar a energia. O que é do bem, ele logo se mostra. Se a sua intuição, o seu coração tiver, sabe, ainda tem essa que a gente sente, né? Que tá ali um pontinho de interrogação, alguma coisinha assim de alguém que você conheceu, de algum trabalho que você conheceu, às vezes você quer conhecer um trabalho espiritual novo, né? Então, como que você faz, né? Ah, mas eu queria tanto, que eu quero lá tirar a prova dos 9, eu quero ver se é mesmo. Acende a sua vela do seu anjo guardião e pede, faz esse pedido. Fala para ele que de uma forma harmônica, né? De uma forma sem dor desnecessária, de forma harmônica mesmo, que ele te mostre, né? A verdade daquele trabalho, né? Qual é a base, a força que sustenta aquele trabalho espiritual? Se é do bem mesmo, né? Se o que é que tem ali, e te proteja de se ligar, para que você não se ligue a egrégoras espirituais desequilibradas e desarmônicas, e pede para aquele seu anjo da guarda, pede a Deus para que seja dado para você a visão, o entendimento, a lucidez, o direcionamento, para que se aquele trabalho espiritual tiver algo para agregar no seu autoconhecimento, na sua evolução pessoal, né? Se for uma troca boa para você de energia, então para que aquilo se abra para você, e que se não for,
que aquele anjo da guarda liberte você daquele caminho, livre você daquele caminho, mostre para você, né? E eu já fiz isso, gente, várias vezes, e é assim que acontece. Vai ser mostrado para você se aquele lugar ele é para você, se aquele lugar é do bem, se essa pessoa que apareceu na sua vida é para você, se essa pessoa é do bem, se é uma pessoa que ela vai te trazer coisas equilibradas, boas, para agregar, e se não vai, tá? Eu nunca vi, né, uma pessoa que busca mesmo de coração sincero, direcionamento, amparo, nunca vi ficar sem, tá? E foi assim que eu comecei lá no comecinho, né? Olhando para a vida de uma pessoa que eu tinha conhecido recentemente, uma pessoa que entrou na minha família, eu olhava a família dela e eu falava, nossa, eles são harmônicos, né? Nossa, mas eu via coisas boas. Eu falava, não, vamos conhecer mais um pouquinho, vamos entrando mais um pouquinho, né? E foi assim que eu fui entrando no caminho, inclusive, da alta magia, né? Da manipulação de energia, né? E foi desse jeito. Eu ficava também com muito medo, né? Por causa da minha criação. Bom, você vê então a vida, você vê a energia. E aí eu queria já falar sobre um tema que é sobre bruxas, né? Sobre sacerdotisas e sobre magas. Qual é a diferença, né? Vocês sabem a diferença? Qual a diferença da bruxa, da sacerdotisa, ou da maga, ou do bruxo, do sacerdote e do mago? Eu tô falando isso para vocês porque também é uma dúvida, as pessoas misturam bastante, não sabem para que serve, né, cada coisa, o que é cada coisa. Bruxo é ruim, o mago é bom, o sacerdote é bom, o mago é ruim, o que negócio é esse, né? Como que acontece? Vocês sabem a diferença? As pessoas, geralmente, quando me conhecem, e aí elas ficam sabendo que eu lido com a espiritualidade, com as energias, que eu sou maga, né? Que a gente tem a escola aqui de alta magia, também de espiritualidade. E a pessoa vira e fala assim, eu sou bruxa. Ou a pessoa vira e fala assim, ela é bruxa, viu? Então, assim, e às vezes a pessoa não tem noção do que ela está falando. É ruim? Não, não é uma coisa, não necessariamente é uma coisa ruim, tá? A diferença, falando de forma mais objetiva, é que a bruxaria é uma ligação natural com as energias da natureza. Então, na bruxaria, e geralmente quem é maga nessa vida, já foi bruxa, já foi sacerdotisa em vidas passadas, tá? E às vezes nessa vida, a pessoa, ela pode ser os três se ela quiser. Mas olha a diferença, tá? Então, na bruxaria, cadê? Às vezes quero pesquisar alguns temas na internet, mas tento ser prudente para não entrar em alguma rede social que seja portal. Tem isso, tá? É bom ser prudente mesmo, né? E aí, assim, gente, a bruxaria, ela é uma ligação natural entre o bruxo e as forças da natureza. Então, na bruxaria, quem faz bruxaria vai manipular as energias naturais do campo do planeta, então da natureza cristalina, aquática, dos elementos, de seres naturais, dos planetas. É uma energia natural. Até na contraparte espiritual é o espírito ligado à natureza, né? Então ela tem certas limitações, por isso que às vezes precisa, tem que ser lá no equinócio de inverno, não, a lua tem que estar cheia para trabalhar a prosperidade, né? Porque eu me sirvo dessa energia da natureza na bruxaria, por isso que a gente sabia tudo sobre os chazinhos, sobre qual erva faz o quê, porque eu entendo que essa folha, esse chá, ela tem as funcionalidades fitoquímicas dela, que também são energias mais condensadas, tem as funcionalidades de aura do campo energético dela, tem a funcionalidade energética dela, mas ainda assim é tudo energia natural, né? E a sacerdotisa? A sacerdotisa é uma ligação religiosa, né? Então, na sacerdotisa ou no sacerdote,
eu tenho, eu sou ligado a egrégoras e de forma religiosa eu tenho ali um poder que me distingue como uma representante não do divino, representante das pessoas, uma ponte religiosa. O sacerdote, ele é o representante das pessoas para que elas cheguem ao divino, né? Então, o divino usa o sacerdote como ponte. E muitos de nós já fomos, se não é nessa vida, né? Já fomos em vidas passadas e nos ligamos a muitas divindades para poder sermos a voz dessas divindades na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes. E isso é o sacerdote. E aí o sacerdote, ele vai ter a força, o poder da divindade em si. Então, se é uma divindade da revelação, que tem mistérios de revelação, aquela sacerdotisa vai ter a vidência, vai ter... E assim sucessivamente, depende a qual divindade esse sacerdote, essa sacerdotisa é ligada. Como, por exemplo, hoje vocês veem sacerdotes, por exemplo, religiosos, né? Um exemplo de Umbanda, você vai lá, é a casa de Iemanjá, que é um templo de Iemanjá. Aquele sacerdote, ele é filho de Iemanjá, né? Então ele tem a ligação, ele vai trabalhar principalmente com as energias, com os poderes da geração, da vida, né? Os poderes desse orixá, do qual ele é representante para as pessoas. Ele não representa o orixá, ele representa as pessoas para o orixá, para a divindade. É assim, então ele é ponte. E o mago? E na magia? Como que isso funciona? Na magia, na alta magia, ela acontece através de ligação por iniciação. Então, é uma ligação magística e não religiosa. Para uma pessoa se tornar maga de alta magia, ela precisa ser iniciada magisticamente nos mistérios da divindade. Então, se eu vou fazer magia de Iemanjá, eu sou maga e eu sou uma maga de Iemanjá, manipulo as energias de Iemanjá, é um exemplo, tá? Então, eu preciso ter uma mestra iniciadora, alguém que já seja anteriormente maga, para ela me apresentar para essa divindade me reconhecer e eu ser distinguida num processo de iniciação, e essa divindade então me reconhece como representante dela para mim e para os meus semelhantes. Então, ao contrário, eu represento a divindade. A sacerdotisa, ela é uma representante da humanidade, das pessoas. O mago, ele é um representante da divindade, um mago na alta magia, tá? Um mago da forma como a gente trabalha com magia, por exemplo, aqui na Casa dos Anjos, né? Então, quando eu faço magia com o Arcanjo Miguel, eu fui iniciada, né? E nós podemos ser iniciados por mestres encarnados, como eu já fui por vários, ao longo desses 20 anos de estudos, e podemos ser iniciados por mestres desencarnados também, que inclusive também já aconteceu comigo, né? Os mestres encarnados são mais comuns, né? Mas às vezes quando a pessoa precisa trazer um processo magístico e aí não tem ninguém, e é necessário, né, para a evolução do coletivo, isso acontece, tá? Então, na alta magia, um mago, ele na baixa magia, né, da bruxaria, o bruxo, ele manipula as energias naturais do universo natural, pode ser de seres, de elementos, mas é a energia natural, por isso que ele vai obedecer a como aquela energia se comporta aqui no planeta, que dia que tá mais forte a energia, qual período, em qual local, né? Então ele tá muito preso àquilo, e dá um trabalho danado, gente, pensa que é fácil? Exige muito estudo, né? E aí não tem também essa ligação religiosa. A bruxaria, ela é muito natural e vai muito do que a pessoa se liga, do que a pessoa vibra, o tipo de coisa que a pessoa vibra, tá? Na energia dela. Na sacerdotisa é uma magia religiosa, então
o sacerdote ele vai manipular as energias da divindade a qual ele se liga para ele ser um representante das pessoas para aquela divindade, tá? E ele vai manipular também como ponte as energias de forma religiosa da divindade. Não, ele não é um mago, ele pede em favor das pessoas, né? Ele ainda é um pedinte, o sacerdote, né? E ele muitas vezes é usado como meio, como ferramenta, quando a divindade quer, para ser passado coisas para as pessoas. E isso acontece na religião o tempo todo. E na alta magia, o mago, ele é distinguido através de um processo de iniciação, no qual um mago já mais velho, mais experiente, um mago hierarquicamente superior, apresenta ele para a divindade. Como que é esse processo, Suzy? É assim. Como que isso funciona? Por que que é assim? Pensa, eu sempre falo numa situação que para você entender por que que é desse jeito, pensa num juiz, numa autoridade aqui da terra, nossa, da carne, aqui. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu vim aqui para conhecer o juiz fulano de tal. Não, mas eu não vou ser nem recebida, eu não passo nem na porta, nem o segurança, ó, não, para, quem que é você, né? Não sou ninguém, nem entro, nem chego perto, porque ele é uma autoridade. Então, para eu ser recebida por uma autoridade, eu preciso de alguém também distinguida por ela, que seja próximo a ela, que me dê acesso a ela, ou de um sistema que me dê acesso a essa autoridade. Eu tenho que passar pelo processo, e assim é na alta magia. Por isso que nós temos sistemas que a gente estuda o sistema de magia para a gente acessar os poderes, os mistérios dessas divindades. Então, por exemplo, quando eu faço magia com o Arcanjo Miguel, é diferente de eu fazer uma oração para Arcanjo Miguel. E eu trabalho, gente, eu não costumo trabalhar com magia natural, tá? Dá muito trabalho e os resultados na alta magia são muito mais efetivos, né? Eu gosto mais. Então, mas, por que eu tô falando isso? Porque quando eu faço uma oração a Arcanjo Miguel, ali eu também sou uma pedinte, eu tô mais numa magia religiosa, né? E quando eu faço uma magia para Arcanjo Miguel, aí eu vou ativar, eu tô manipulando o mistério dele, eu não tô pedindo, essa é a diferença. Na religião eu peço, eu posso ou não ser atendida. Na alta magia eu ativo o mistério só não se realiza se eu não tiver merecimento, se não for para ser, se eu tiver um karma ali muito ativado, que eu tenho que resolver primeiro, né? Ainda assim o mistério ele vai criar condições e mecanismos para me trazer conscientização a respeito do que eu preciso transformar em mim, para que eu receba aquilo que eu estou querendo. Então, na alta magia, a ligação é por iniciação. E eu preciso de alguém já iniciado e que seja um iniciador, que tenha essa outorga, para poder apresentar, para que o mistério distingua novos iniciados. E esse caminho não é para todo mundo, é para as pessoas que sentem o chamado no coração, aquela coisa de que fala, eu sinto que tem algo mais e não sei o que é, e eu preciso resgatar um poder pessoal em mim que eu não sei o que é. E é assim, quando a pessoa vem com esse caminho da magia, do mago, da maga, com certeza ela já passou pelo caminho do bruxo, da bruxa, do sacerdote e da sacerdotisa. O mago, ele é o upgrade disso daí. Eu já fui bruxa em vidas passadas, eu já me vi em vidas passadas, sabe? Passando por situações até com a Inquisição, né? E já vi vários momentos, assim, aonde eu era, né? Então eu fazia magia dessa forma. E nessa vida não, porque eu já fiz aquele upgrade e, assim, é um processo evolutivo. Não quer dizer que seja errado quem gosta ainda de esperar a lua cheia para fazer magia. Quando eu quero fazer magia de prosperidade, eu me ligo a um mistério que deu forma a essa lua, que sustenta essa lua, ao divino que determinou que ela existisse tanto do seu lado espiritual quanto do seu lado físico.